Olá, vamos aí então para a aula de Sociologia, o anticolonialismo, né, que faz parte dessa classificação de cultura, né? Na última aula nós vimos a aculturação e aqui uma reação, né, um anticolonialismo. Atualmente é consenso em antropologia que um grupo étnico define-se pelas fronteiras que estabelece as trocas com os demais grupos, né? Então, dentro do Brasil, por exemplo, a gente pode encontrar grupos étnicos, né? Com características diferentes, né? Então, alguns grupos étnicos, no entanto, tomam para si a bandeira da identidade para diferenciarem-se dos demais, né? Uma resposta pós-colonial à globalização, né? Então, vamos tentar pegar alguns exemplos para às vezes nós entendermos. Por exemplo, o gaúcho, né? A valorização da cultura gaúcha lá nos anos 80, né? Então, nos anos 80, muitos tinham vergonha de se vestir de gaúcho, né? Com trajes gaúchos, né? A mulher de prenda, né? E hoje o contrário, né? Muitos gaúchos se orgulham de usar essas vestimentas, né? Então, foi uma forma, né, daquela cultura que uma época foi reprimida e agora é valorizada. Nesse sentido, alguns grupos minoritários que sofreram décadas de repressão de sua cultura ressurgiram e afirmaram-se étnicos em oposição à cultura comercializada pelas potências mundiais, né? Então existe uma imposição, né? Todo mundo aí já ouviu falar da Coca-Cola, todo mundo já ouviu aí marcas de celulares, né? Marcas de roupa, né? Grifes, né? Então existe toda uma globalização, uma pressão, né? Uma cultura comercializada. Mas também existem grupos, né, que começam a valorizar a sua própria cultura. Se antes eu falei dos gaúchos, né, por que não falar dos matogrossenses? Então, a partir aí, principalmente dos anos 90, de 2000, a valorização da cultura matogrossense, né? Comidas típicas do Mato Grosso, as danças, né? Grupos, né? Valorizando o folclore. Então, grupos que acabam, então, ressurgindo, revalorizando, né? Sua cultura. Aqui nós temos um exemplo da Noruega, né? Porque aqui no Brasil nós temos os nossos grupos indígenas, nossos grupos nativos, e lá na Europa também isso acontece. No caso da Noruega, nós temos os lapões, né? No norte da Noruega, eles também ficam no norte da Finlândia, né? A terra do Papai Noel, né? Então, no caso da Noruega, os noruegueses descendentes de povos germânicos são dominantes e conflitam com lapões, os nativos, né? Os patãs também, imigrantes do Oriente Médio. Então, existe um conflito e cada grupo procura a sua identidade. No caso dos lapões, valorizo muito a questão, né, do Papai Noel, por exemplo, na Finlândia, né? Então, grupos indígenas, grupos locais, buscando sua identidade. Então, além da questão da identidade étnica, a etnicidade, definida com base nas fronteiras entre os grupos culturais, esses antropólogos discutem a questão da globalização, a partir de sua absorção ou não pela cultura local. No fundo, todos os povos selecionam o que vai adentrar suas fronteiras culturais
incorporar-se à sua identidade. Contudo, a rejeição sistemática dos produtos globalizados ou sua ressignificação pelos valores da cultura local sobrepõe-se à chamada globalização. Os grupos fazem isso para se preservar em vários sentidos. Há um termo especial, local, fusão de global com local, que demarca essa valorização da cultura local em detrimento da global. Que no fundo, né, essa cultura global acaba excluindo os países, os povos subdesenvolvidos. Né? Então, domina, né, a cultura europeia, ocidental, Estados Unidos, né, e tal. Uma curiosidade aqui, né, reparem que dentro de São Paulo, dentro de uma cidade, existem várias identidades étnicas, né? Assim como no Brasil existem várias, dentro de uma cidade pode existir várias identidades étnicas. No caso aqui de São Paulo, né, vamos identificar algumas aqui, né, da cidade. Né? Tem a Cracolândia, o pessoal né, viciado. Nós temos a Liberdade, né, os japoneses, né, o bairro japonês. Nós temos a Avenida Paulista, né, o povo aqui mais chique, né, Avenida Paulista. Nós temos o pessoal ligado à arte, à pintura, né, então assim, a questão da moda, então da culinária. Então, dentro de uma cidade, no caso São Paulo, vários grupos, né, várias identidades étnicas. As ações afirmativas vieram deste movimento de subversão dos valores hegemônicos. As culturas nativas, outrora reprimidas e condenadas, passaram a se valorizar. Né? No caso do Brasil, a questão dos povos indígenas, né? Que infelizmente, né, tá tendo nós estamos indo meio na contramão da história, mas por vários anos, né, a valorização, por exemplo, da sua língua, do seu modo de falar, né? Lembrando que o Brasil tem mais de 200 línguas indígenas, né, nativas. Então, o valor negativo foi atribuído pelo colonizador, que não reconhecia a diferença cultural e alegava que era atraso de progresso. Então, tomando como referência o padrão europeu. Né? Então, para o colonizador, né, a ideia da raça branca superior, né, que nós temos que fazer igual à Europa, igual aos Estados Unidos. Né? Então, antropólogos desses países, de ex-colônias, entendem que é preciso descolonizar-se, inclusive nos valores e no pensamento, que a dominação se dá antes pela interiorização dos valores do colonizador. Ou seja, isso aconteceu na África, aconteceu na Ásia, aconteceu aqui no Brasil, na América, né? Então, o colonizador, né, o europeu, ele vem e quer impor os seus costumes, né? E o que for diferente é selvagem, é bárbaro, né? E só pegando então um exemplo, né? É muito fácil dizer que índios são bárbaros, são selvagens. Mas eles ensinaram os europeus a tomar banho todo dia. Então, numa visão de colonizador, é impor a cultura. Mas cada cultura tem defeitos e qualidades. Cada cultura tem suas características próprias. Né?